A gente vai precisar de 2 bolinhas de isopor. Ela tem 25 milímetros e massa preta. Então a gente vai forrar uma bolinha. Quando ela tiver já durinha aqui na parte de cima, daí a gente pega, levanta ela, que ainda vai estar úmido na parte de baixo. Daí a gente coloca o palito de dente. Mas a gente espera essa parte de cima endurecer primeiro, porque daí quando você colocar o palito não vai deformar essa parte. Então a gente deixa ela para depois colocar o palito. Essa outra bolinha a gente também vai forrar, só que a gente vai fazer o corpinho. Então a gente precisa colocar um tronquinho nela. Então também a gente vai enrolar a bolinha, colocar a bola de isopor em cima, e aí a gente vai fazer o seguinte: com essa parte da palma da mão, a gente vai colocando ela pra cima. Vai colocando a massa pra cima. Sem apertar, só empurrar. Daí aqui a gente vai puxar essa parte interna. E de novo com essa parte aqui, a gente vai empurrar pro centro. Chegou aqui, então a gente vai juntar. Como ele vai ficar sentado, então não precisa ficar muito alto, porque senão vai ficar muito comprido. Com a ponta do dedo vai alisando a massa. Tira o excesso. Vai acertando o corpinho. Agora a gente vai colocar um palito de dente aqui. E aguardar a secagem. Para fazer o rostinho do Mickey, então eu tenho um pouquinho de massa laranja e massa branca. Então eu vou pegar um pouco de massa branca e misturar com essa massa laranja, para ficar num tom cor da pele.
Então a gente já tem aqui a bolinha com a parte de cima seca, bem seca. Então a gente vai colocar o palito de dente agora. Então aqui a gente já tem a parte que vai ser a cabeça. E aqui é a parte do corpinho. Então vamos deixar aqui um pouco e a gente vai preparar agora o focinho. Achatar aqui na lateral. Com a ponta do dedo, a gente faz a marcação da boca. Com a ferramenta, a gente marca da bochecha até a região da boca. Com o boleador a gente faz a abertura. Faz um corte aqui para dar mais abertura na boca. Agora a gente vai alisando a massa para dar o formato do focinho. Então a gente vai puxando com o dedo, alisando. Não é para apertar, é só para alisar. Vamos acertar aqui essa região. Agora a gente vai marcar aqui acentuar mais a marcação da boca. Então agora a gente começa a acertar. A gente termina de puxar o focinho. Agora a gente faz a marcação com o boleador aqui no centro da bochecha e aqui em cima.
Para fazer a região dos olhos, então a gente vai abrir a massa cor da pele. E a gente vai pegar uma ferramenta de corte, pode ser no formato de coração, ou no caso eu peguei aqui de uma flor, de uma rosa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar só essa parte aqui, né? Que tem o formatinho de coração. Aí eu venho aqui e faço um corte . Então aqui eu vou ter a parte de cima do Mickey. Aí eu venho aqui e coloco o focinho em cima. Termino de acertar o focinho. Então aqui agora eu vou marcar a região dos olhos. Dá uma acertadinha aqui. Então agora a gente vai pegar o focinho e colar aqui na cabeça. Então a gente passa a cola . E cola aqui o focinho na cabeça. Então marca aqui o centro . Então, o que a gente vai fazer? Apertar aqui a parte de baixo e apertar toda a lateral com o dedo mesmo, para fixar bem. Aí sobe aqui, ó, porque senão depois ele fica torto. E aperta toda a lateral. Esse aqui também, vê se tá do mesmo nível de um lado pro outro. Vê se o focinho não tá torto, se tiver, vai acertando, alisando a massa. Então aqui agora a gente espera secar. Agora para fazer o corpinho, para
fazer a bermuda do Mickey, a gente vai usar a massa vermelha, fazer uma bolinha, encaixar o corpinho aqui, ó, girar, e com essa região aqui a gente vai puxar para cima. Agora, com uma ferramenta de corte, a gente retira todo o excesso. E com a ponta do dedo a gente vai acertando aqui. Vê onde ficou torto e já acerta com a ferramenta de corte. Então, fez isso, agora a gente vai marcar aqui com o boleador o lugar onde a gente vai colocar o rabinho do Mickey, onde vai ficar o rabinho do Mickey. Tá? Para fazer a perninha do Mickey, eu fiz um rolinho com a massa preta e deixei secar. Para fazer o sapatinho, a gente pega uma quantidade de massa, faz uma bolinha, um rolinho. Então a gente tem aqui o formato do sapatinho.
Daí a gente vai pegar mais um pouquinho de massa. Fazer uma bolinha, achatar de leve e colocar aqui, em cima do sapatinho. Aqui, eu vou fixar a perninha. Então, aqui tá pronto o sapatinho do Mickey. Então, como eu tenho que fazer vários Mickeys, então eu fiz aqui uma medida de um sapato, eu fiz um molde do sapato, para poder ter a mesma quantidade de massa para todos os Mickeys que eu for fazer. Então eu venho aqui e coloco a massa aqui dentro do molde, retiro o excesso, e aí eu já tenho a quantidade de massa que eu vou usar para todos os Mickeys que eu vou fazer. A parte do encaixe da perna com a massa vermelha. Então a gente vai fazer uma bolinha, e aí a gente faz uma coxinha, aperta um pouco aqui na ponta mais grossa, e é aqui que a gente vai encaixar a perninha do Mickey. Para fazer isso, eu também usei o mesmo tamanho de molde do sapatinho, para todas ficarem do mesmo tamanho. Então eu medi a massa aqui no molde, e do molde é que eu fiz a bolinha, a coxinha, e apertei um pouco aqui na parte mais grossa. Então todas ficaram do mesmo tamanho, olha a diferença. Então todas elas ficaram do mesmo tamanho. Peças, passo um pouquinho de cola aqui, e encaixo o corpinho. Acerta aqui, ó, para não ficar separado.
Retirei o excesso da perninha. Daí eu vou fixar ela aqui. Deixo secar. A gente pega a massa preta, faz uma bolinha, achata ela e no centro com o boleador a gente marca a orelha. Bom, aqui a gente pode usar a orelha dessa forma, redondinha, ou a gente pode tirar a base. Então, vou usar essa ferramenta aqui de corte, e aí eu retiro aqui a base para dar o formato que vai ficar na cabeça. Para fazer a orelha, eu também fiz o molde da orelha. Então, eu tenho aqui esse molde e toda a orelha ficou do mesmo tamanho. Então, eu faço a bolinha, coloco aqui no molde, retiro o excesso, né? Acerto a massa dentro do molde. E retiro a orelha. Então, toda a orelha ficou do mesmo tamanho. Essa orelha aqui, o que eu fiz? Eu peguei a bolinha de 10 milímetros e achatei com ela, por isso que ela ficou um pouquinho mais aberta. Tá vendo? Com o boleador ela tinha ficado um pouquinho menor, a bolinha do centro. Como eu usei uma bolinha de 10 milímetros, então ela ficou mais aberta. Então, essa aqui do molde, é a que eu vou colar. Então, pego aqui a cabeça do Mickey, passo cola, e aí tem que prestar atenção onde vai colocar. Então, coloco aqui um pouquinho mais para lateral da região dos olhos aqui. Vou passar cola na outra.
E também vou colocar um pouquinho mais para a lateral externa aqui, prestando atenção para ficar na mesma distância. Então essa distância aqui também tem que ser a mesma, para não ficar torta. Então essa peça eu aguardo secar. Então agora a gente já tá aqui com o rostinho do Mickey seco, as orelhinhas já também bem sequinhas. A gente vai pegar um pouco de massa branca, fazer uma bolinha, bem pouquinha massa. Um rolinho. E a gente vai encaixar aqui no lugar do olhinho. Pegar um pouquinho de massa preta, fazer uma bolinha, deixar ela um pouquinho ovalada e colar aqui no narizinho. Agora a gente espera secar para poder terminar os olhinhos, pintar a boquinha e fazer a linguinha. Agora a gente vai pegar um pouquinho de massa preta, mas é bem pouquinho mesmo, é quase nada. Quase nada. Bem pouquinho, ó. E aí a gente vai fazer um rolinho com a mão e jogar aqui na lateral do olho. Então a gente vai agora achatar e acertar . Então, para fazer o lápis de cor,
eu vou pegar a massa no tom do lápis que eu vou usar. Vou fazer um rolinho. E aí aqui eu vou pegar um palito de dente e encaixar na massa. Daí eu tiro aqui o excesso. Por que eu vou usar o palito de dente? Porque a massa ela tem que ficar firme. Se eu usar só a massa, só um rolinho de massa, o lápis ele vai ficar flexível. Ele não vai ficar durinho. E com o palito de dente ele vai ficar firme. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolando a massa no palito com a ponta do dedo. E aí eu rolo o palito junto com a massa. Agora eu retiro o excesso. Então veja aqui onde tá uma ponta. E do outro lado eu corto com a tesoura e acerto. Aqui eu aguardo a secagem. Depois que estiver seco, daí eu pego a massa cor da pele faço uma bolinha, um rolinho, encaixo aqui na ponta e vou apertando até dar o formato do lápis. Retiro o excesso aqui, ó, e giro. Para afinar a ponta. Aguarda a secagem. Depois que tiver seca, eu pego uma pontinha de massa e fixo aqui na ponta. Retiro o excesso. E dá o formatinho de ponta nele. Então aqui eu já tenho o lápis. Só aguardar secar. Passar cola aqui. Agora que tá sequinho. A outra já ficou grudadinha. Então agora a gente vai pegar a massa na cor preta e vamos fazer um rolinho.
Esse rolinho vai ser o braço. Então a gente vai colocar aqui na região do pescoço, já na metade. Então já vou ter o braço, os dois braços de uma vez só. Então passa a cola aqui. E aí a gente cola o braço. Depois acerta o tamanho. Passa a cola de novo. E aí a gente vai colocar o palito. Passa a cola aqui na cabeça, onde vai encaixar. E aí a gente coloca a cabeça Fez isso, a gente pega a caixinha que já tá pintada, acertadinha. E aí a gente vai passar cola aqui, onde a gente vai encaixar o Mickey. Pega o Mickey e encaixa. Agora a gente passa cola aqui onde vai encaixar o primeiro lápis. Então a gente pega o lápis e encaixa ele aqui. Espera secar um pouquinho para terminar de montar. Então agora a gente vai pegar um pouquinho mais de cola. Colocar aqui onde vai ficar o segundo lápis. Um pouquinho de cola aqui. E o terceiro lápis. Então, para fazer a mãozinha, a gente vai pegar um pouco de massa branca, fazer uma bolinha, uma coxinha, achatar, separar o polegar e aí alisa aqui no centro para tirar a marca da tesoura. Retira um pouco do excesso de massa aqui para separar bem o polegar dos demais dedos. E acerta, formando uma luvinha. Com a tesoura, faz a marcação dos 3 dedos, também separa e alisa.
corta aqui nessa região, aperta aqui puxando pro centro para marcar o punho. Com a ferramenta, marca aqui, faz a marquinha aqui da mão. Pega um pouquinho de massa branca, faz uma bolinha, achata. E cola aqui. É a barra da luvinha. Essa é a luva. Para fazer a luva do Mickey, eu também fiz um molde de silicone. Então, eu fiz da mão direita e da mão esquerda. Então, eu pego a massa branca, coloco aqui no molde. E já tem a luvinha. Daí eu só acerto. Como eu vou colar, essa parte aqui não vai aparecer, então eu vou fazer aqui um espaço para colocar o braço. Tá pronto aqui as duas luvinhas. Agora eu pego aqui Agora eu pego aqui a mãozinha, o bracinho, e colo onde eu vou querer colocar a mão. Então, uma vai ficar aqui e a outra bem aqui. Colo o braço. Agora eu passo a cola aqui em cima do braço, onde eu vou encaixar a mão, né? E colo a luvinha por cima mesmo. E acerto aqui. Pra ficar bem encaixadinho.
Agora eu pego um pouquinho de massa preta, faço um rolinho. Com uma ponta mais fina do que a outra. Passo cola aqui no onde a gente deixou aquele espaço para colocar o rabinho aqui atrás. Um pouquinho de cola aqui. E aqui onde eu vou prender o rabinho. Colocou o rabinho, já direciono ele para o lugar certo e prendo aqui o rabinho na caixa. Aí aqui pode deixar assim, ou pode pintar de preto e colocar a linguinha. Então, se a gente for pintar, pega um pedacinho de massa vermelha, faz uma bolinha, uma coxinha, achata. Marco o centro aqui no final, né? Da linguinha, cola a linguinha, tá pronto o Mickey. Dá uma acertadinha aqui. Então, agora a gente vai pegar o focinho e colar aqui na cabeça. Então, a gente passa cola. E cola aqui o focinho na cabeça. Então, marca aqui o centro. Então, o que a gente vai fazer? Apertar aqui a parte de baixo e apertar toda a lateral com o dedo mesmo, para fixar bem. Aí sobe aqui, ó, porque senão depois ele fica torto.
E aperta toda a lateral. Esse aqui também, vê se tá do mesmo nível de um lado pro outro. Vê se o focinho não tá torto, se tiver, vai acertando, alisando a massa. Então aqui agora a gente espera secar. Agora para fazer o corpinho, para fazer a bermuda do Mickey, a gente vai usar massa vermelha, fazer uma bolinha, encaixar o corpinho aqui, ó, girar, e com essa região aqui a gente vai puxar para cima. Agora, com uma ferramenta de corte, a gente retira todo o excesso. E com a ponta do dedo a gente vai acertando aqui. Vê onde ficou torto e já acerta com a ferramenta de corte.
Então, fez isso, agora a gente vai marcar aqui com o boleador o lugar onde a gente vai colocar o rabinho do Mickey, onde vai ficar o rabinho do Mickey. Tá? Para fazer a perninha do Mickey, eu fiz um rolinho com a massa preta e deixei secar. Para fazer o sapatinho, a gente pega uma quantidade de massa, faz uma bolinha, a gente vai precisar de 2 bolinhas de isopor. Ela tem 25 milímetros e massa preta. Então a gente vai forrar uma bolinha Quando ela tiver já durinha aqui na parte de cima, daí a gente pega, levanta ela que ainda vai estar úmido na parte de baixo. Daí a gente coloca o palito de dente. Mas a gente espera essa parte de cima endurecer primeiro, porque daí quando você colocar o palito não vai deformar essa parte. Então a gente deixa ela para depois colocar o palito. Essa outra bolinha a gente também vai forrar, só que a gente vai fazer o corpinho, então a gente precisa colocar um tronquinho nela. Então também a gente vai enrolar a bolinha, colocar a bola de isopor em cima. E aí a gente vai fazer o seguinte: com essa parte da palma da mão, a gente vai colocando ela pra cima. Vai colocando a massa pra cima. Sem apertar, só empurrar. Daí aqui a gente vai puxar essa parte interna. E de novo com essa parte aqui, a gente vai empurrar pro centro. Chegou aqui, então a gente vai juntar. Como ele vai ficar sentado, então não precisa ficar muito alto, porque senão ele vai ficar muito comprido. Com a ponta do dedo vai alisando a massa.
Vamos acertar aqui essa região. Agora a gente vai marcar aqui acentuar mais a marcação da boca. Então agora a gente começa a acertar. A gente termina de puxar o focinho. Agora a gente faz a marcação com o boleador aqui no centro da bochecha e aqui em cima. Para fazer a região dos olhos, então a gente vai abrir a massa cor da pele. E a gente vai pegar uma ferramenta de corte, pode ser no formato de coração, ou no caso eu peguei aqui de uma flor, de uma rosa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar só essa parte aqui, né? Que tem o formatinho de coração. Aí eu venho aqui e faço um corte . Então aqui eu vou ter a parte de cima do Mickey. Aí eu venho aqui e coloco o focinho em cima. Termino de acertar o focinho. Então aqui agora eu vou marcar a região dos olhos, tiro o excesso, vai acertando o corpinho. Agora a gente vai colocar um palito de dente aqui. E aguardar a secagem. Para fazer o rostinho do Mickey, então eu tenho um pouquinho de massa laranja e massa branca. Então eu vou pegar um pouco de massa branca e misturar com essa massa laranja, para ficar num tom cor da pele. Então a gente já tem aqui a bolinha com a parte de cima seca, bem seca.
Então a gente vai colocar o palito de dente agora. Então aqui a gente já tem a parte que vai ser a cabeça. E aqui é a parte do corpinho. Então vamos deixar aqui um pouco e a gente vai preparar agora o focinho. Achatar aqui na lateral. Com a ponta do dedo, a gente faz a marcação da boca. Com a ferramenta, a gente marca da bochecha até a região da boca. Com o boleador a gente faz a abertura. Faz um corte aqui para dar mais abertura na boca. Agora a gente vai alisando a massa para dar o formato do focinho. Então a gente vai puxando com o dedo, alisando. Não é para apertar, é só para alisar.